disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. No ano 312 d.C., o imperador romano Constantino lidera um exército contra um rival pelo trono. O que estava em risco? O futuro do Império Romano. Pouco antes da batalha, Constantino tem uma visão da cruz na qual uma voz lhe diz: sob esse sinal, conquiste. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império. Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia, com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. O herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 d.C. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Altares de Mitra, Ísis. Mas muitas das ideias e tradições dessas outras religiões foram moldadas no cristianismo. Sem dúvida, uma das razões para o sucesso do cristianismo é que essa religião foi capaz de trazer ideias de outras religiões, principalmente das religiões misteriosas dentro do cristianismo. Mais tarde, a procissão da Santa Mãe, a refeição sacrificial do pão e vinho, e até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano. A religião outrora proibida no império torna-se a religião abraçada pelo imperador. Os rivais de Jesus outrora tão poderosos, agora estão perdidos ou esquecidos. E contra todas as expectativas, a religião do humilde carpinteiro de Jerusalém acabou crescendo e se tornando a maior religião que o mundo já conheceu. Uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés. Sobre o nascimento de Moisés, disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse.
E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos, e por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu: quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz: ele nasceu de uma virgem. Aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astroteológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos e umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre, Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos, Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas, Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30, Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com 12 seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente 4 referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus: Plínio o Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Christus ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A 4ª fonte é Joséfo, cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e, para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido. We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth.
we find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story, developed politically. A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão e, tal como outros deuses pagãos, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Nicéia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante, dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem.